Carl Jung, ele tem uma frase que eu particularmente acho profunda, onde ele fala assim, olha, a imagem da criança representa a inelutável anseio de realizar a si próprio. Essa frase do Jung é onde ele traz toda a base do arquétipo da criança. Sim, a criança é um arquétipo, né? É uma imagem universal que representa um conteúdo simbólico, onde se você for em qualquer cultura do mundo, se você ouvir a palavra criança, você já cria uma imagem do que ela significa. E para Jung, a criança, ela representa esse anseio, esse desejo de realizar a sua essência, de realizar a si próprio. Porém, nos estudos arquetípicos de Jung, ele fala também que existe uma dualidade desse arquétipo. Esse arquétipo é uma imagem da psique dentro de nós, ou seja, mesmo que você seja uma mulher adulta, tem uma parte da sua criança muito viva dentro de você. E nós temos um eu criança, mesmo quando somos adultas. Só que essa dualidade, ela precisa ser integrada em toda a nossa estrutura humana, tá? E como que a gente trabalha essa integração? Quando eu escolhi esse tema para falar de menina ferida e menina potente no negócio, é porque nós podemos ter esses dois aspectos no nosso negócio, tá? E eu sempre falo que no nosso negócio, o nosso eu criança é uma parte da personalidade ainda muito primitiva, aspectos não elaborados, aspectos feridas, de feridas mesmo, de processos emocionais que não foram elaborados na sua infância. Essa parte mais infantil na vida adulta, tá? É uma parte que nós não olhamos, que nós negligenciamos. É uma parte que muitas vezes ela traz aspectos que não são bons para o seu negócio, que a gente vai falar um pouquinho, tá? Mas, lembra que eu falei que esse eu criança é dual? E o eu criança nem sempre é ferido? O eu criança também tem uma natureza de força, de criatividade, de espontaneidade, de vivacidade, de alegria, de desejo de realizar. Então, essas duas partes caminham conosco. Quando que uma parte sobressai a outra? Se eu estou vivendo muitas experiências na minha infância, tá? Ou vivi na adolescência, onde muitos traumas, ou às vezes você fala, eu não fui uma mulher traumatizada, eu tive uma infância ótima, mas ainda você tem aspectos de perfeccionismo, medo do fracasso, você se tornou uma adulta insegura, uma adulta que não consegue se apropriar dos recursos que tem. Ainda que você tenha tido uma infância maravilhosa, nós podemos dizer que sim, você tem uma menina ferida. E muitas pessoas falam, mas todas as mulheres têm uma menina ferida? Sim, todas nós temos uma parte da nossa psique que precisa ser integrado. Quando tem uma ferida, se você se cortar com a faca na cozinha, a ferida ela divide algo, né? Então a ferida na nossa psique, ela divide quem a gente quer ser, quem a gente gostaria de ser, quem realmente eu gostaria de bancar ser e o quanto eu vou barganhando, o quanto eu vou negociando com uma outra parte que eu mantenho para agradar os outros ou para não olhar para as minhas questões. Então, essa menina ferida, ela tá em nós. E eu sempre digo que a menina ferida, ela contamina todas as áreas da nossa vida. Então, se você é uma empreendedora, sim, o seu empreender também vai ter esses aspectos, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais quais as características dessa menina ferida no nosso negócio para isso ficar um pouquinho mais claro. Você já entendeu que existe uma menina ferida em todas as mulheres, ok? E quando a gente olha isso para os negócios, nós podemos pensar como que isso se aplica na parte prática, tá? A criança ferida dentro de nós, né, esse aspecto da psique ferida, ela é um lugar onde nós temos alguns aspectos na vida adulta que são de exigência, que são de uma certa
egocentricidade, né, voltada muito para proteger o ego. Nós temos um aspecto também da menina ferida quando ela é muito dependente de algo, né? Ou seja, quando tem um negócio, aquele negócio ele serve às pessoas às quais eu intermedio esse negócio. Quando eu não uso esse negócio, tá, para servir ao mundo e eu coloco no negócio um peso de que ele tem que me bancar, de que ele tem que dar resultado, é como se eu me tornasse dependente dele, tal como uma relação primitiva original com o pai ou com a mãe, né? Uma outra estrutura também que a gente pode trazer da menina ferida é uma parte irresponsável que a gente pode trazer para o nosso negócio. Eu sempre falo que empreender é um jogo de adultos, né? É um jogo de adultos porque nós precisamos ter internalizado aspectos da nossa psique, né, que nos coloca para o mais para a vida. Nós precisamos ter internalizado, inclusive, aspectos do nosso pai e da nossa mãe, para a gente conseguir integrar isso e aplicar isso no nosso negócio, tá? Um outro aspecto também que a gente pode trazer da menina ferida para o negócio é uma parte imatura. E eu sempre falo, né, para as minhas mentoradas, minhas alunas, que quando nós queremos trazer um negócio para o mundo, nós precisamos fazer o que tem que ser feito. E muitas vezes querer escolher o que eu gosto de fazer, aquele comportamento mais irresponsável, mais imaturo, onde eu procrastino coisas do meu negócio que são importantes, é um aspecto que a gente pode também trazer da nossa menina ferida para os nossos negócios. E tem um aspecto da criança que é um aspecto mágico, né? A criança ela tem um pensamento mágico muito grande, onde ela acredita que algumas coisas, se ela com uma varinha, se ela com algum movimento, né, conseguir alcançar, aquilo vai se transformar. E o quanto que a gente pode trazer esse aspecto mágico para o nosso negócio, onde a gente acha que num toque de mágica as coisas acontecem, né? Então a gente tira o fazer, a gente tira o processo para a mágica acontecer. Este é o aspecto da menina ferida no nosso negócio. Mas eu também quero trazer um pouquinho do aspecto da menina potente para o nosso negócio. Antes de eu falar um pouquinho da nossa menina potente no nosso negócio, eu quero falar sobre essa dualidade, né? Como se fosse uma fita dupla face, né? Esse eu criança tem um aspecto muito potente, muito transformador dentro de nós, ao mesmo tempo tem um aspecto regressivo, que regride o nosso eu adulto para algumas questões, né? A questão é que as pessoas não entendem um pouco sobre menina ferida. Na verdade, é quando a gente revive a dor daquilo que a gente não elaborou. Pode ser um trauma, pode ser o abandono, pode ser a rejeição, podem ser aspectos de violência, podem ser palavras ditas, né, onde o abuso psicológico aconteceu. Tudo isso são feridas, tá? O que acontece quando tem uma ferida? A ferida, ela tira toda a parte criativa nossa, ela tira todo o encantamento, toda a esperança que a gente tem no mundo, a vitalidade que a gente tem, esse aspecto do executar algo com vistas a um resultado, né, que é essa vitalidade, essa força, essa coragem que a gente tem para fazer as coisas. E quando nós estamos muito feridas na vida, mesmo que a gente não tenha consciência total dessas feridas, elas aparecem. E elas aparecem no nosso negócio, né? Então, essa dualidade da nossa criança interna, né, dessa menina, né, como eu falo menina porque eu falo com mulheres, é que nós temos uma parte onde nós somos alunas e aprendizes dessa parte que a gente precisa ainda crescer. Ao mesmo tempo, nós precisamos também dar a essa parte da nossa psique, dessa parte da nossa criança interna, uma parte professora, uma parte também pai, mãe para ela. Então, existe todo esse movimento onde eu vou tendo que integrar coisas que eu não integrei. É como se a gente tivesse muito a ensinar e também muito a aprender com a nossa parte infantil. Então, nós não vamos
né? Eu ouço às vezes algumas pessoas falarem, para você empreender, você tem que deixar a sua criança de lado. Não faça isso. Você vai ter que integrar a sua natureza de forma que a tua parte potente da criança sobressaia a parte infantil. A nossa parte infantil, ela está conosco, nós temos uma criança. Por que será que a gente tem memórias sensoriais? Por que a gente, quando vê um doce que fez parte da sua infância, toda aquela memória, por exemplo, eu adoro pé de moleque, vem uma memória de festa junina, que no Brasil é muito comum acontecer isso, né? As festas juninas, onde o pé de moleque está ali, ou a paçoca, né? Por que será que a gente tem essas memórias? Porque essa criança, ela também é viva dentro de nós. Mas existem momentos que a gente não vai recrutar essa parte infantil para a nossa personalidade. A gente vai recrutar a nossa parte adulta, mas trazendo a força dessa criança dentro de nós. Então, eu tenho, às vezes, uma série de resistências quando eu vejo algumas pessoas dizendo que você tem que largar a sua criança para empreender. Você não pode trazer essa parte para a empresa. Eu digo para você, você pode trazer sim. Ela integrada, ela potente, ela curada, né? E aonde que aparece essa parte integrada, potente, curada? Na criatividade para criar produtos, serviços, soluções. Na espontaneidade de você criar coisas e fazer as pessoas se engajarem nos seus projetos com a sua forma natural de mostrar aquilo que você tem, com a parte da solução dos problemas. A criança parece que não, mas ela também tem um olhar de resolução. Então a gente pode recrutar esse aspecto da nossa personalidade. Agora, quando nós temos aspectos muito regressivos que faz o seu negócio ser impactado pela sua parte infantil, essa parte sim, você vai deixar para trás, mas você vai ter que olhar o que pega na sua história. Foram traumas? Foram palavras ditas a você? Foram aspectos de rejeição, de abandono? O que tem aí que está pegando no seu negócio? Então, nós vamos sempre ter esse olhar que nós estamos integrando duas naturezas dentro de nós. A parte adulta, né, onde a gente recruta a parte criança, é aquela que tem a energia criativa, é aquela que é espontânea, é aquela que vai colocar a nossa execução pela força que tem e a coragem da criança, tá? Quando a gente amadurece, a gente precisa também olhar para os aspectos não desenvolvidos dessa criança, desse eu imaturo, desse eu egoísta, desse eu indisciplinado, desse eu que quer fazer só o que quer, que aí é a parte da menina birrenta que eu falo, né? Então, olha só, quando a gente trabalha a parte da nossa menina potente, nós trazemos para o nosso negócio a capacidade de gerar recurso. A parte potente da nossa criança seria trazer essa criatividade, essa força, essa coragem para eu gerar recurso. Se eu estou ainda no meu eu criança, trazendo ele para o meu negócio, eu estou esperando o recurso. Eu não gero o recurso, tá? Um outro aspecto. As crianças, quando nós temos inclusive filhos, nós damos dinheiro a elas, né? A mesada ou um prêmiozinho, crianças ganham dinheiro do pai e da mãe. O adulto, ele gera dinheiro. O adulto faz dinheiro. Percebe a diferença? Se a criança ganha dinheiro, o adulto gera dinheiro, faz dinheiro. Então, essas sutilezas, essas nuances mostram que, na verdade, o adulto, ele gera sempre algum recurso que ele traz, inclusive, lá da nossa infância, né? Então, o dinheiro, eu costumo dizer que ele vem para pessoas que têm esse olhar de gerar soluções para as coisas. O dinheiro busca pessoas que têm a visão de solucionar problemas, porque as pessoas estão dispostas a pagar em troca da solução de problemas. Então, quando você vende um produto ou serviço, é exatamente isso que você vai fazer. Mas o que acontece quando a gente está com a nossa menina ferida no nosso negócio? Toda essa capacidade de gerar recurso, de deixar de pensar, eu preciso ganhar mais dinheiro com o meu negócio. Não, você vai pensar em fazer
dinheiro através das soluções que você vai trazer para os problemas das pessoas, tá? Quando a gente está com uma parte muito ferida, nós temos um olhar muito vitimizante sobre a nossa história. E aí eu costumo ouvir das mulheres, as quais eu já ajudei nos meus cursos, quando elas falam: Pri, mas eu não consigo levantar esse negócio porque eu tenho muitos traumas. Ah, eu não consigo olhar para esse negócio porque esse negócio, ele traz lembranças da minha infância. Então você está se vitimizando o tempo todo, você está olhando, reclamando, olhando para o passado, para alguma coisa que aconteceu. Quando a gente também está com a nossa menina ferida no nosso negócio, a gente está reivindicando alguma coisa. A reivindicação, o que é a palavra reivindicar? A palavra reivindicar, eu estou pedindo a mesma coisa muitas vezes. E no fundo, o que esconde a reivindicação? Uma mágoa muito grande, às vezes, dos pais, da sua história. Você não aceita a sua história como ela é. Então, essa parte da reivindicação acontece muito quando você ainda está olhando para o teu passado. Que você não sabe, eu não fiz a faculdade que eu precisava fazer para ter o negócio que eu tenho hoje. Me falta conhecimento porque o meu pai, ele gastava todo o dinheiro com o vício dele. A minha mãe não estava nem aí. Então, quando você ainda está olhando para o seu passado, justificando um possível fracasso ou um não fazer no presente, na verdade você está olhando para o seu passado. Um outro aspecto muito forte da menina ferida é a reclamação. A reclamação, na verdade, eu clamo algo novamente. Eu peço algo novamente. É muito parecida com a reivindicação, mas a reivindicação ela tem uma mágoa. A reclamação mas eu não consigo fazer isso. Ah, mas eu já tentei e é assim mesmo. Então, na verdade, a pessoa está dando, dentro da reclamação dela, desculpas para ela mesma continuar no mesmo lugar. Um outro aspecto muito regressivo, que aí é uma parte muito infantil no negócio, é a empolgação. A pessoa que começa empolgada uma coisa e daqui a pouco ela não está mais engajada naquilo que ela começou. A empolgação é um aspecto muito infantil, porque é como se ela precisasse o tempo todo de uma diversão, de algo que distraísse ela, e daqui a pouco, na hora do fazer, do executar, ela não se engaja. A procrastinação é um outro aspecto. Embora elas tenham um aspecto comportamental universal, existe um aspecto da procrastinação no negócio que é extremamente conectado com feridas da infância, tá? Não escolher, essa é uma parte também muito da menina ferida. Na verdade, não escolher, no fundo, é que você não quer assumir responsabilidade. Então, eu não sei se é esse produto, se é esse serviço que eu quero ter no meu negócio. Eu não sei se esse é o melhor momento. Eu não sei, não consigo escolher para que lado que eu vou. Eu não sei. Então, não escolher, na verdade, é não assumir responsabilidade. Então, percebe que isso é muito infantil? E um aspecto que eu vejo muitas vezes nas minhas alunas, que acontece muito com as minhas mentoradas, tá? É a gente saber construir o processo antes de ter o resultado. A vida, ela se dá de forma processual. Tudo que existe na natureza tem um sistema e tem um processo. Na natureza, se você olhar as plantas, elas têm um sistema operando. O corpo humano, ele é cheio de sistemas, sistema respiratório, circulatório. Todos os organismos vivos, onde há vida, onde há dinâmica de vida, tem um processo. Os resultados do que a gente colhe vêm do processo. E no negócio não seria diferente. Como que a gente pode trabalhar isso? Primeiro, lembre que como que eu trabalho a minha menina ferida no meu negócio? Integrando os meus aspectos, integrando principalmente a minha história. A gente começa esse trabalho integrando a nossa história. Se ainda você briga com a tua história, você não aceita a tua história como foi, tem uma menina muito ferida ainda aí brigando com o passado. Então a gente precisa olhar para isso.
Quando que a gente sabe que a gente está integrando isso? Primeiro, você consegue olhar para a tua história e olhar de forma onde você não tiraria e nem colocaria nada? Você consegue levar e ficar em paz com isso? Como que está a sua relação com os seus pais? Os pais, eles têm um aspecto integrador nos nossos negócios. O pai, ele traz a força de ação, de execução. A mãe, a força do cuidado e da proteção do nosso negócio. Como que a gente olha? Se nós temos aspectos não elaborados com os nossos pais, acredite, isso realmente impacta o nosso negócio. Quanto mais a gente internaliza essas duas forças dentro de nós, nós temos mais força para ir para a vida com o nosso negócio. Quando a gente soluciona algo para o nosso cliente, isso traz alegria para a vida dele, provavelmente. Porque quando a gente soluciona um problema, é tão bom, né? Quando a gente ajuda uma pessoa com o nosso trabalho, com o nosso produto, com o nosso serviço, essa pessoa, ela pode, inclusive, ter mais vida nela mesma. Ela pode ganhar mais dinheiro, ela pode ter melhores relacionamentos, ela pode estar melhor com ela mesma. Então, quando a gente entende que o nosso trabalho ajuda o mundo ao redor, aquilo que a gente faz, é como se a gente integrasse uma parte da nossa psique através do nosso trabalho. E a pessoa que está longe da sua essência, longe da sua fonte, ela está longe do seu sucesso. Ao mesmo tempo, a pessoa que está integrada com a sua essência. O que é estar integrado com a sua essência? Refazer a tua história, ressignificar suas dores, recuperar as forças da sua história, olhar para os seus recursos, para a sua potência. Quando você se conecta com a sua essência e se reconecta com a tua fonte, a fonte da onde a vida chegou até você, que inclusive são seus pais, seus ancestrais, tudo isso traz força para você e força para o seu negócio. Então, quando a gente tem uma menina curada nos nossos negócios, na verdade a gente faz o que é preciso. E não somente aquilo que a gente quer, que é gostosinho. A gente faz a parte que é chata, a parte que é gostosa. Quando nós temos a nossa menina curada no nosso negócio, a gente entende que nada que acontece em nós está desconectado da nossa história. Inclusive, a gente pode integrar os nossos produtos, os nossos serviços, à nossa própria história. A nossa menina curada no nosso negócio, ela tem muita força. Eu mesma fui essa mulher que teve que olhar para o abandono que sentia em relação ao pai, e que quando eu olhei, quando eu me curei, eu reintegrei a força do meu pai dentro de mim, juntamente também com a minha mãe, a qual por muito tempo eu também quis ajudá-la, salvá-la, e eu fui entendendo que talvez a minha menina ferida, ela tinha aspectos do abandono, ao mesmo tempo aspectos da salvadora. E quando eu integrei esses aspectos dentro de mim, eu curei esses aspectos e permiti ficar no meu lugar, na minha postura de cuidar daquilo que eu preciso cuidar. Nós temos algo que eu trabalho bastante dentro do meu trabalho com esse processo emocional para alavancar negócios, que é o aspecto sistêmico. Existe um aspecto sistêmico dentro de nós que é uma postura para nós cuidarmos do nosso negócio. E uma postura onde a gente internaliza pai e mãe dentro de nós. A gente recupera essa força tanto de cuidar, de acolher, de nutrir o nosso negócio, mas ao mesmo tempo essa força de ação, de ir para o mundo, de mostrar o que a gente tem de bom para o mundo. E os aspectos práticos da menina ferida nos negócios é que muitas mulheres estão paralisadas. Elas estão procrastinando o seu negócio, elas estão com medo do fracasso, elas não recuperaram a sua essência, a sua força, elas não conseguem olhar para a sua história de uma forma de estar em paz com a sua história. E tudo isso aparece de forma difusa no seu negócio, através da falta de resultados, da dificuldade de vender, através do medo, da vergonha, através da falta de criatividade, dessa expansão, dessa criança que pode sim ser potente, ser forte dentro de nós, mas para que a gente recupere essa criança potente, forte dentro de nós, o caminho ainda é olhar para a nossa parte ferida.
Então, eu espero que esse episódio te ajude, que você olhe para isso, tá? É muito importante que a gente olhe para a nossa parte ferida para recuperar a nossa potência. Se você gostou desse vídeo aqui no YouTube, não esqueça de compartilhar esse episódio, dá um like, comenta aqui e ativa o sininho para você não perder nada do que está rolando aqui.